bem até menos, né? 19 graus, mas a máxima aí de 32 graus. Jovem Pan News. E hoje é sexta-feira, sempre contamos com a presença dele, o nosso querido Ney Lopes. Será que ele já está conectado, Ricardinho? Já está? Ney Lopes, nos ouve? Estou ouvindo, Laura, estou ouvindo. Ney Lopes, como é que você passou de carnaval? Você foi pra praia, ficou por Natal, tá tudo bem? Bom dia a você, a vocês que fazem Laure, o Júlio e a Andresa, e aos ouvintes também. Eu, no carnaval, aceitei um convite familiar, saí do Brasil, fui para Orlando, passei 2 semanas nos Estados Unidos e acolhido por familiares neste momento difícil que estamos vivendo. Mas foi importante que até como jornalista eu pude observar muita coisa neste momento tão difícil que passa a humanidade, sobretudo os Estados Unidos, né, que estão à frente do combate a esse vandalismo que ocorre na Ucrânia. Ney Lopes, para começar a nossa análise desta sexta-feira, qual seria o assunto mais importante? Seria esta guerra, né? O que é que você pode perceber aí em Orlando? Como é que foi essa repercussão da imprensa internacional nos Estados Unidos? Olha, eu queria indagar a você se a minha imagem está chegando, porque aqui eu não estou percebendo. Exato, Ney. A gente ia solicitar para que você, por favor, verificasse aí a sua câmera. A gente quer te ouvir, quer te ver Isso. também. A gente não está conseguindo conectar com a sua câmera. Tá desligado, não é isso, Ricardo? Tá dando como... Pronto, Agora chegou. sim. Agora Ney chegou. Tão lindo Muito ver bem. seu sorriso, né? Outra Eu não coisa. sou bom em matéria de internet, não. Mas, afinal, chegou aí, né? Deu Agora certo. sim. A gente faz novamente, Ney. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito Então, bom ver seu rostinho. eu devo dizer a você, dar o depoimento, de que eu senti nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, um clima de preocupação do povo. Eu não digo de pânico, mas de preocupação. Por exemplo, no dia que o presidente Biden foi fazer o pronunciamento, anunciando as medidas que iria adotar, o comércio fechou, você não via quase ninguém na rua, as pessoas todas acompanhando pela televisão. Alguns fatos impactaram, porque a mídia deu muito destaque a esse fato e principalmente me deixou muito consternado ouvir o que passou naturalmente na mídia brasileira, os depoimentos do ex-presidente Trump, né? Uma coisa desastrosa. Ele elogiando Putin, dizendo que Putin era habilidoso, tinha sido excepcionalmente competente. Como é que se faz oposição contra o seu próprio país? Depois ele recebeu uma pressão violenta dos republicanos e deu um recuozinho tal, quis dizer o que tinha dito, que aliás é essa a tática de Trump, né? Ele diz e desdiz, ele afirma e desafirma. Exato. Forma a criar dúvida na cabeça das pessoas. Esse fato me deixou muito consternado. Vi também o presidente Biden falando várias vezes, acho que ele agiu com muito equilíbrio. Você veja o seguinte, você já pensou se o presidente Biden não tivesse a sensatez que ele está tendo, o mundo estava já mergulhado numa guerra nuclear. Ele agiu com muita sensatez, partiu para liderar um bloco internacional, no caso europeu, sobretudo, de sanções à Rússia, e essas sanções estão surtindo efeito. Agora, o desvario de Putin é muito grande, e o que se observa, e que eu notei lá também, inclusive com divulgação na mídia americana, eu não sei se aqui deu, é que Putin tem aliados na extrema-direita do mundo. A gente sabe que aqui tem, né? Mas eu não sabia que tinha no resto do mundo. A Hungria, por exemplo, na Itália, aquela Le Pen da França, ele chegou a financiar a Le Pen, aquela candidata direitista da França. Então, o Putin criou um arco de aliança com a direita. Aliás, esse fenômeno é sociopolítico, ele ocorre. Os extremos se encontram, direita e esquerda, porque ambos são autoritários.
e sendo autoritários, eles terminam se encontrando na defesa. Você veja aqui que Lula, recentemente, e o PT defenderam o regime cubano, venezuelano, da Nicarágua, é o mesmo comportamento. O que cria para nós uma tristeza muito grande, se prevalecer essa disputa entre Lula e Bolsonaro, pelo fato de Bolsonaro estar neutro, quem ganhar vai ser aliado de Putin, ou pelo menos simpatizantes. Quer dizer, o Brasil está, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. É verdade. Coisa difícil da gente entender. Agora, Ney, você comentou aí sobre o Putin, comentou sobre o Trump, mas existia já desde antes uma certa aproximação deles, né? Até lá, antigamente lá com relação às próprias eleições, né? Parece aí, existe uma história aí de que um ajudou o outro. Isso. E isso é muito divulgado lá na América. Tudo começou, essa aproximação de Trump com Putin, quando houve, eu não me lembro o ano, mas uns 8 anos atrás, mais ou menos, um concurso de Miss Universo na Rússia. Quem patrocinou esse concurso de Miss Universo foi uma empresa de Trump. E ele foi para a Rússia e se fez amigo de Putin. Sim. Então eles se tornaram amigos, fizeram negócios juntos. O filho dele deu declarações de que estava recebendo muito dinheiro de investimento da Rússia, e o sonho dele era montar um grande hotel americano na Rússia, o que não se concretizou. Mas é mais ou menos óbvio que existe essa ligação entre Trump e o ditador soviético. É a tal coisa, é a direita com a esquerda, né? Os extremos. É verdade. A direita não. A direita tem gente que merece respeito, como a esquerda também. Essas posições são de extremas, são os fanáticos. Esses é que deturpam. Ney, você voltando também na questão da direita, né? Você também falou dessa questão do Jair Bolsonaro colocar o Brasil como neutro, mas antes do início dessa invasão, Jair Bolsonaro já tinha visitado a Rússia, e essa viagem dele já foi muito criticada porque já havia essa possibilidade dessa pressão da Rússia contra a Ucrânia. E se vê, hoje eu fico vendo a imprensa, Ney, me dê uma orientação aí, por exemplo, que a gente aqui no Rio Grande do Norte fica observando a imprensa nacional, né, e internacional. Por um lado, o diplomata da Ucrânia colocou como positiva a declaração do Brasil na ONU, mas hoje pela manhã eu vi que a Rússia colocou o Brasil não como posição neutra, mas como parceiro comercial. Na sua opinião, finalmente, o Brasil ele é neutro, ele é um parceiro comercial, ou de fato ele tem que ficar pisando em ovos porque justamente é um ano de eleição e pode se tratar, né, como inclusive já se viu até essa ameaça nuclear no mundo todo, que é o grande medo de uma terceira guerra mundial. Qual é a posição que seria correta no Brasil? É essa que ele está tendo ou não? Essa posição de Bolsonaro ainda não está bem definida do que deveria ser? Olha, antes de responder, eu quero dizer que a imagem de vocês, e parece que a minha também, essas imagens estão estáticas aqui no meu vídeo, né? Eu não sei se é alguma coisa, algum ajuste, mas estão com as imagens estáticas. Pode ser só a internet. Aqui. Mas eu, respondendo a você, lhe digo o seguinte: eu não entendo essa neutralidade de Bolsonaro. Eu não entendo. Respeito, mas não entendo. Ele podia apoderar, e o Brasil tem relações comerciais, sobretudo agronegócio, e que ele não queria afetar as relações comerciais, mas politicamente ele teria que assumir uma atitude em consonância com o sentimento internacional e, sobretudo, europeu. Mas o que está sendo feito no governo brasileiro é o seguinte: o presidente diz uma coisa e o Itamaraty faz outra. O Itamaraty vota na ONU pelas sanções e o presidente repete que é neutro. Dizem que o ministro das Relações Exteriores, junto com a ministra da Agricultura, defendem isso por razões comerciais. Mas a ala militar não está satisfeita com isso, o que é natural. O Brasil, a tradição brasileira, diplomática, cultural, não foi de apoio ao ditador.
Putin é um ditador, é um homem comprovado, por mais pontos assim que ele possa argumentar no sentido de certa tensão nas relações com a Ucrânia, não se justifica o ato que ele faz de matar inocentes, crianças, invadir um país que em 1991 conseguiu que a Ucrânia, a sua independência, houve um plebiscito, 97% do povo disse que queria ficar distante da Rússia, naquela época ainda a União Soviética. Então, hoje ele já tomou a Crimeia, que é um pedaço da Ucrânia, e agora quer também tomar a Ucrânia. Então, é uma questão que vai ficar para a história, essa neutralidade brasileira. O Brasil não tem tradição de apoiar ditadores desse tipo. Isso é o que eu penso. Maravilha. Agora a gente está falando sobre essa situação ali do Trump, mas vamos trazer para agora, né? O Biden também, na sua opinião aí, Ney, você acha que ele está em queda ali na opinião do americano? Ele está em queda de popularidade, mas a questão é a seguinte: o americano está mais preocupado com a economia do que com essa guerra. O americano é muito monetarista, né? Eu conversava com garçons, com pessoas, às vezes ia a certos locais e tinha oportunidade de conversar com brasileiros, porque Orlando tem mais brasileiro que americano. É verdade. Então eu trocava ideia, como repórter, né, procurava me informar, e todo mundo preocupado com a economia. Tanto é que Biden fez agora o discurso que corresponde à abertura do ano legislativo do Brasil e prometeu medidas rápidas e contundentes para controlar a economia, porque os Estados Unidos está com a inflação de 7%. Isso, para nós que convivemos com esse tipo de fenômeno econômico, já preocupa. Imagine os Estados Unidos. Então você percebe nos Estados Unidos essa dificuldade econômica gerando a impopularidade de Putin. Mas ele foi muito aprovado, está sendo muito aprovado pelas atitudes que vem tomando em relação à Ucrânia. Há um aplauso, as pesquisas mostram que há um apoio. Agora, uma coisa que eu notei, que eu vou aqui dizer a vocês, confessar a vocês, uma coisa que eu percebi, é a falta de mão de obra nos Estados Unidos. Mão de obra de garçom, de motorista. Nem mesmo, nem. Você chega num restaurante, tem 20, 30 mesas vagas e eles não recebem porque não tem garçom para si. Meu Deus, e a que se deve isso? Você acredita que se deve ao quê? Será essa pressão da imigração? A imigração, você foi em cima. É a questão da migração, essas dificuldades impostas pelo governo para os migrantes, porque esse tipo de mão de obra nos Estados Unidos é de migrantes. É verdade. Agora, além disso, há também outro fenômeno. O governo Biden, ele concedeu muita ajuda, inclusive ajuda financeira direta para o bolso do trabalhador americano, e isso fez com que muita gente ficasse trabalhando em casa. Você sabe o que é que está acontecendo, pelo menos em Orlando, me disseram alguns brasileiros que moram lá, eles deixam o emprego e pegam o carro e vão entregar a encomenda da Amazon. Porque o comércio online tomou conta dos Estados Unidos. Você vai às lojas da desfalque, certos produtos não têm estoque, mas você pede, nós temos familiares lá, que moram lá em Orlando, que me receberam muito bem, sobrinha da minha esposa, a professora Ana Flávia e o esposo Toninho, eles nos ajudaram muito em várias coisas, inclusive porque alguma coisa que a gente queria comprar, pediam online, no outro dia eles recebiam na casa dela. Porque as pessoas estão trabalhando, dando carro para entregar encomendas da Amazon. Mas agora, você pegou no ponto, você falou do carro, da entrega do carro, só que voltando para a guerra, mas falando também de carro, Ney, o dólar ontem fechou a o dólar não, o preço do barril do petróleo fechou a $110. Será que daqui a pouco, com o aumento dessa gasolina, porque a inflação dos Estados Unidos já está aumentando, né? Por isso que o presidente aí já está caindo nessa popularidade. Será que o pessoal ainda vai querer colocar gasolina para entregar a Amazon, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil? Porque o Jair Bolsonaro também já está
calado, sem saber o que fazer com esse aumento aí do petróleo. E agora, Ney? Você trouxe realmente um argumento inteligente. Esse problema do petróleo é uma dor de cabeça para lá e para cá, né? É evidente que quem está nessa atividade vai conseguir, eu penso lá com a própria Amazon, uma correspondência, um aumento do frete, digamos, da remuneração pela entrega. Porque a Amazon, que é a maior empresa online do mundo, eles, ao invés de terem a frota própria, eles têm a frota própria, mas ele recorre muito a pessoas que alugam os seus carros. Eu não sei se no Brasil tem isso, mas lá tem. Tem sim. Então, o que existe com relação ao petróleo é que hoje já passou de 110 o barril, né? Então, você vê que a dificuldade é o seguinte: a Petrobras está entregando no posto o litro da gasolina por 1,10, bem abaixo dessa paridade. As empresas privadas que atuam no setor não podem acompanhar. Então, o que é que ocorre? Pode ocorrer no Brasil um problema de desabastecimento. Agora, como resolver? É uma coisa tenebrosa. Eu vi uma estatística que a disparidade, desde o início da guerra até agora, entre o preço do petróleo, o preço do litro da gasolina, considerando o aumento do petróleo, é de 25%. Você já pensou em aumentar a gasolina 25%? Mas, vai matar todo mundo. Ney, me oriente aí, como é que o Brasil, nessa situação, né, que ele não faz o refino aqui, tem essa questão de acompanhar o dólar internacional, né, para a cotação do petróleo, sendo que o Brasil tem a descoberta aí do pré-sal, é um país continental com um vasto aporte aí de petróleo no nosso subsolo, e chega uma situação dessa, né, como é que pode? Eu, como brasileira, eu fico muito indignada. Eu estou errada ou me corrija, pelo amor de Deus? Olha, Laura, você tem toda a razão. Eu também tenho essa indignação, embora não seja um especialista. Eu não entendo como é que o Brasil, ao invés de ter aumentado o refino do petróleo, partiu para autorizar a importação. Hoje você tem no Brasil 25% de importação da gasolina e em torno de 15% de importação do diesel. Como é que pode? A gente está dependente, a gente tem reservas, como você disse, não apenas no pré-sal, mas reservas naturais. Quer dizer, foi uma política meio suicida essa que tomou de surpresa num momento de crise como esse. Agora, resolver isso do dia para a noite não é fácil. Agora, eu não entendo como é que o governo Bolsonaro, ao invés de partir para uma prioridade ao refino, está vendendo refinaria. Porque a venda da refinaria, longe de mim ser contra a privatização. Eu não sou contra a privatização. Mas privatização tem limites. Tem alguns setores que não podem ser privatizados. Eu dei aqui um exemplo há pouco. Esse problema da Petrobras entregar o litro da gasolina do posto por 1,10, a iniciativa privada não pode entregar, porque ela vai alegar que tem prejuízo. Quem paga? O consumidor, que fica desabastecido. Sempre. Se você pega setores vitais da economia, como energia, fornecimento de petróleo, e privatiza, não tem essa história de dizer que vai melhorar. Só melhora se a atividade der lucro. Para dar lucro, não pode haver nem ponderação em relação ao preço. Mas o desinvestimento não começou na época ainda do PT, Ney? Na época de Lula? Começou. Também no governo Lula. Lula iniciou esse processo, Dilma sobretudo, e continuado agora de uma forma mais acentuada. Você veja aqui no Rio Grande do Norte, estão vendendo tudo, quando o Rio Grande do Norte era o maior produtor de petróleo em terra do país. Hoje não é mais. Pode ser, mas não é mais uma riqueza que se possa dizer. Aí você se possa dizer que é do Estado. Aí você diz, mas os Estados Unidos, a ação do Estado é muito forte. Você não pense que o Estado americano é distante de tudo, não. O Estado americano, ele influi na educação, oferece a educação, subsidia a gasolina. Atualmente, o preço do petróleo nos Estados Unidos é galão lá. Quando essa minha sobrinha da minha Ana Flávia chegou lá, era 2,80, hoje está 3,40, porque o governo está subsidiando.
O governo entra também. Essa história de certos entreguistas no Brasil, que a pretexto de se dizerem avançados, querem abrir as comportas da economia do país sem limitação. Eu não sou estatizante e acho que deve privatizar, mas tem que ter, primeiro, sensatez, equilíbrio. Segundo, o Estado tem que ser um agente regulador. Concordo. O Estado tem que regular, não há outra saída. É o nosso país. Você não pode deixar o capital ao seu talento, fazendo o que quer. Não pode, porque o lucro é uma forma muito desmedida. Quem tem quer ter sempre mais. Sem dúvida. Em áreas vitais da economia, não pode ocorrer isso. Pois Outras áreas não, bebida, cigarro, tudo bem. Mas áreas vitais não pode ser assim. É o que eu penso. Agora, Ney, pelo menos até ontem à noite, né, as ações aí da Petrobras estavam em alta, né? Todo mundo pensando, vai baixar, mas estava em alta lá, viu? Ney. Não, em alta porque a tendência é a valorização do petróleo. A tendência não. O petróleo está se valorizando, todo mundo espera que o governo reajuste esses preços, enfim. E outra coisa, um fenômeno interessante, sabe, Andressa, que está ocorrendo no Brasil, porque Deus é brasileiro. É o seguinte, todos os países em momentos de crise correm risco de deflagração de conflito, de perderem ativos financeiros. O Brasil está ganhando ativos financeiros. Por quê? Porque o Banco Central aumentou o patamar de juros e isso fez o dólar recuar. O dólar pode chegar a R$5 hoje. Ontem estava 5,3, né? 5,3. Pode chegar a R$5. Quer dizer, apesar da queda do Ibovespa, o índice acumula, a Bolsa já está no índice próximo de 3% por conta desse aumento das ações da Petrobras. Nova York só aumentou 1,5% e Frankfurt 0,4%. O Brasil, a Bolsa aumentou 2,7%. Por quê? Porque os capitais estão vindo para cá, porque a remuneração está boa pelo aumento dos juros. Então, esses fenômenos que, como eu disse, prova que Deus é brasileiro. A gente vai se aguentando. Ney, mas já que a gente está falando de combustível, vamos jogar gasolina numa fogueira? Porque Lula já está mudando a estratégia, os pontos dele aí nas últimas pesquisas eleitorais está começando a diminuir ou Bolsonaro está começando a aumentar, eu não sei. Aí eis a questão, o eleitor está querendo uma segunda opção, está pensando melhor em Bolsonaro ou não está gostando muito da estratégia nova de Lula? O que está acontecendo? Eu acho, Laura, que é o que você disse, o eleitor, esse sinal da queda de Lula e do aumento de Bolsonaro, é a prova de que o eleitor está querendo uma outra opção. Lula está caindo pelas posições que ele tem tomado, principalmente se manifestando favorável a países de regimes ditatoriais e também uma oposição muito raivosa. Bolsonaro cresceu, esses pontos que ele cresceu, os analistas admitem que ele se aproximou muito dos evangélicos, que ele estava afastado. Essa aproximação deu a ele esses pontos. Mas a verdade é que a eleição, que começa mesmo é depois do Carnaval, eu sempre disse isso, o Brasil é depois do Carnaval, a eleição está indefinida. Você viu que essa pesquisa do Poder Data, que é uma empresa ligada a um site de Brasília, demonstra que Lula caiu 5 pontos, Bolsonaro cresceu 4. Então a gente está vendo que muita coisa pode ocorrer até o dia da eleição. Agora, a grande dificuldade é que esses candidatos que se apresentam como opções de terceira via, cada um só pensa em si. Não está havendo espírito de unidade, de renúncia. Porque se tiver 3, 4 candidatos de terceira via, a melhor coisa para manter Bolsonaro e Lula, porque divide. É preciso ter um. Que eles dois continuassem e chegassem a um nome. Mas isso é muito difícil. Infelizmente, é muito difícil.
Tá complicado. Pois é, né? Mas é sempre complicado, né, Ney? Chega essa época, as coisas se complicam mais ainda. Ontem a gente estava comentando aqui que essa questão do pessoal, assim, ainda não está definido, a gente está falando da janela partidária, etc. Não há uma definição e também o pessoal está meio misterioso, né? Ontem a gente comentou isso aqui, tá todo mundo meio misterioso. Não sei se eu vou para aquele partido, se eu vou ficar, não sei se vou ou se fico, ou se fico ou se vou, né? Tá desse jeito. Olha, essa janelinha que leva a isso. Viu, Andresa? É essa janelinha que leva a esse comportamento, se a pessoa não sabe se fica ou se vai. Então, todo mundo vai ocorrer o seguinte, aliás, hoje a tribuna já antecipa isso. As decisões serão no final do mês, todo mundo vai ver para onde fulano vai, para onde não vai e tal, porque o que existe mesmo, é o que o doutor Tancredo Neves diz. Uma vez perguntaram ao doutor Tancredo Neves o que é que o político se preocupa mais. Ele disse com a própria sobrevivência. Está todo mundo querendo sobreviver. Então não tem esse negócio de... Porque se não fosse, a terceira via já tinha surgido. Você não fala nem em nomes que encabeçam. Todo mundo fala, não, é preciso fazer uma federação para aumentar a bancada, porque a bancada é que dá direito a uma fatia do fundo partidário e garante a sobrevivência do partido. Então isso é que vai levar a essa indefinição até o final desse mês. A gente só vai saber o que vai acontecer mesmo em termos políticos até o final desse mês. Mas as preferências por um candidato à presidência da República podem surgir em novas pesquisas, independente disso. É a gente aguardar, não? Vamos ter que aguardar, porque tem muita água aí nessa cachoeira, viu, Ney? Ney, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu sei que você tem algumas considerações, né, finais, né, alguns avisos, algumas observações. Quais seriam? Olha, eu gostaria neste final, nós não abordamos nada da política local, né? Fica para a próxima semana, mas de toda forma está surgindo aí o farol, que é a possibilidade de Ezequiel ser candidato, Rogério se definiu, Fábio se afastou. O perigo disso é se eles fizerem muito arrumadinho político. Se fizer, pega mal, viu? De fato, cresce. É preciso ver que a oposição tem que se estruturar, mas numa visão que apresente coisas novas, de credibilidade ao povo. Porque, do contrário, como eles demoraram muito, Verdade. A coisa pode não dar certo. É o que eu digo sempre, se conselho fosse bom, era pago. Ninguém me pediu conselho, dando aqui só gratuitamente. Então, mas é o que eu acho. Bem, mas nesse final eu quero registrar, em primeiro lugar, uma alegria como desportista que eu sou, pela grande vitória do Globo ontem, né? O Globo ganhou o Internacional de Porto Alegre, 2-0, e segue na Copa Brasil. O Internacional está em crise, mas já foi até campeão mundial. Verdade. É uma vitória que merece ser exaltada. Uma hora em que o futebol do Rio Grande do Norte está numa crise, a gente pode dizer. E, por fim, eu quero registrar e lembrar que hoje é a missa de 7º dia de Dona Cleonice Costa Dias, a mãe do prefeito Álvaro Dias, 19 horas, na Catedral Metropolitana. É uma pessoa que eu conheci, uma senhora decente, uma pessoa que fui recebido por ela muitas vezes em Caicó e que lamentei muito a sua morte. Que Deus a receba. Muito obrigada, Ney Lopes, pela sua participação hoje aqui mais uma vez na sexta-feira. Inclusive, a gente já estava com saudade, né, Com certeza Andresa? absoluta. A gente estava, né, não só nós, nem na expectativa, mas os ouvintes aqui também, que falaram conosco aqui por meio do nosso chat lá no YouTube. Todo mundo muito feliz que tem a sua presença aqui conosco. Voltou na sexta-feira, né? O doutor Ney voltou. Obrigado. Muito obrigada, Ney. Até a próxima sexta-feira, com mais novidades. Ótimo final de semana. Obrigado. 8 horas e 40 minutos. Repita. 8